Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Mauro Miranda Brito, advogado e professor. Eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito de pejotização, conforme eu havia falado anteriormente. Na verdade, hoje eu vou conversar com vocês sobre contrato de pejotização. E vou explicar por que esse nome, né? Na verdade, eu gravei 2 vídeos, um falando sobre pejotização versus aposentadoria 2 e pejotização versus aposentadoria 3. E nesses vídeos eu disse que ia explicar como se faz o contrato de pejotização. Na verdade, esse contrato de pejotização é um nome que deram ao contrato de prestação de serviços. Eu vou explicar isso. Inicialmente, temos que estabelecer algumas coisas. Em primeiro lugar, nós temos 4 tipos de contratos, dentre outros. Contratos que envolvem serviços e trabalho. O primeiro é regido pela CLT, que é aquele entre uma pessoa jurídica, uma empresa, e uma pessoa física. Esse contrato é um contrato de trabalho. Ele é regido pelo Decreto-Lei 5452 de 1943, é a CLT. Esse contrato é chamado contrato seletista. Depois, nós temos o contrato de, digamos assim, terceirização. Esse contrato de terceirização envolve, preste atenção nisso, envolve uma pessoa jurídica e uma outra pessoa jurídica. A partir de agora, nós vamos entender que essa pessoa jurídica chama-se contratante e a outra pessoa jurídica contratada. É terceirização, por quê? Porque é um contrato que vai envolver uma terceira pessoa, que é o empregado da contratada. Esse contrato é o contrato de serviço temporário. Então preste atenção nisso. A contratante vai contratar o contratado, uma pessoa jurídica contratando a outra. O contratado ou a contratada, a pessoa jurídica, vai contratar empregados, vai assinar a carteira desses empregados, mas esses empregados vão trabalhar na sede da contratante. Esse contrato entre a contratada e os empregados chama-se contrato de serviço temporário. Esse contrato é regido pela Lei 6.019 de 1974. Agora, esse contrato entre a pessoa jurídica e a outra pessoa jurídica, ele é um contrato de prestação de serviços. Você vai me perguntar, Mauro, por que existe então o contrato de terceirização? É porque a terceirização, na verdade, nada mais é do que essa contratante ter contratado uma empresa para contratar empregados, nesse caso é o contrato de serviço temporário, para contratar, para trabalhar, na empresa dela. Daí, terceirizar. Ou seja, pegar os seus serviços e dar a terceiros. Entretanto, a partir de 2017, com o advento da Lei 13.429 de 2017, e depois a 13.467 de 2017, nós tivemos uma grande mudança na Lei 6.019 de 74. Antes da reforma trabalhista, como eu já falei, essas empresas poderiam contratar, desde que o contrato dessas empresas com outras empresas não envolvesse a atividade fim delas. Depois da Lei 13.467, isso pode acontecer.
É aquela ideia da fábrica de biscoitos que eu falei a vocês. Mas só para repassar, nós temos então o contrato de trabalho em que uma pessoa jurídica contrata empregados. Isso com base na CLT. Nós temos o contrato de serviço temporário, em que uma pessoa jurídica contrata outra pessoa jurídica. E essa segunda pessoa jurídica, chamada contratada, contrata funcionários, assina a carteira deles, com base na CLT, dando todos os direitos a elas, e os empregados dessa segunda empresa vão trabalhar na sede da primeira. Aqui existe algo chamado responsabilidade subsidiária, ou seja, a empresa contratante paga a empresa contratada, que tira o seu lucro e paga os seus empregados. Os empregados são dela. Entretanto, para resguardar o direito desses empregados, se a contratada não pagar os salários e os direitos desses empregados, a contratante, com base na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, TST, ela tem que arcar com a responsabilidade trabalhista desses empregados. Isso chama-se responsabilidade subsidiária. Tá ok? Depois, nós temos o contrato de prestação de serviços, que é o contrato que envolve agora esses PJs que estão falando por aí. Essa questão de pejotização, ela está do jeito que está, porque empresas estão contratando PJs, na maioria dos casos MEIs, que tem CNPJ, como se fosse empresas, mas essa que é contratada está desenvolvendo serviços pessoais, que o MEI, ele trabalha, né? É ele que trabalha, o MEI é uma pessoa física com CNPJ que ela mesma trabalha, tendo a possibilidade de contratar mais um empregado, que no caso seriam 2 trabalhando. E esse está exercendo todas as atividades que um empregado comum exerceria. O que está errado, fazendo com que esse contrato, chamado pejotização, seja fraudulento, porque todos os elementos do contrato de trabalho da CLT estão presentes. Eles tentam maquiar isso através do PJ, o CNPJ do MEI, por exemplo. Todavia, esse contrato de prestação de serviço, ele deve ser regido com base na Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, nos artigos 593 a 609, bem como com a observação do que está na Lei 13.429 de 2017, artigo 4A, 4B, e na Lei 13.467 de 2017, artigos 4º e 5º. Esses elementos dessas legislações é que vão fundamentar o contrato de prestação de serviços. Se os empregadores, os empresários, tivessem sido orientados sobre isso, eles não estariam passando os problemas que eles estão passando hoje na Justiça do Trabalho. Portanto, está aqui a base legislativa do contrato de prestação de serviços, que nós vamos falar no outro vídeo. Tá ok? Olha, na mídia, na internet, existem vários contratos de prestação de serviço. Você pode utilizar qualquer um deles, desde que você coloque essas regras que eu acabei de falar a você e que vou te ensinar como utilizá-las no próximo vídeo, tá? Se inscreva no meu canal, faça seus comentários, dê um like e aguarde.
Até lá!